Olá, dona de escola, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um podcast. 15 minutos de gestão. Vamos falar um pouquinho sobre uma temática que eu venho notando nas escolas, né? Nesse meu trabalho com as escolas, que é justamente sobre o fato de que a liderança, muitas vezes mal feita, ela adoece a estrutura escolar. Tem escolas que não estão cansadas pela quantidade de trabalho, lembrando que a gente tem cada vez mais, né? Elas estão cansadas pela quantidade de decisões adiadas. E talvez esse seja um dos assuntos mais importantes de quem lidera a escola hoje. A liderança é emocionalmente exausta, que a gente percebe todo dia, por carregar problemas que já deveriam ter sido enfrentados há muito tempo ou que está difícil de encontrar a solução. Porque o problema que você evita, muitas vezes ele não desaparece. Ele cresce, ele contamina, ele ocupa energia emocional da equipe inteira. O que eu mais vejo, eu falo que é o líder fujão, né? Quando ele tem que enfrentar um problema, ele foge e coloca os funcionários para ser ali o para-raio para eles. E isso só gera insatisfação e aumenta o nível do problema. O pior é que muitas vezes a liderança nem percebe que está perdendo a autoridade, mas no momento que ela coloca os outros para fazer o trabalho dela, ela perde a autoridade. E, ao mesmo tempo, ela ainda quer ser compreendida, aceita e admirada pelo grupo. Então, nós vamos falar sobre liderança cansada, o medo de desagradar, a cultura que a escola muitas vezes acaba tolerando, e porque às vezes o problema nunca foi só o professor, mas o problema é a liderança em si. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas, vem do excesso de conflitos não resolvidos. A liderança escolar começa a ficar emocionalmente drenada quando passa meses convivendo com situações que já deveriam ter sido decididas. A conversa difícil que nunca acontece, o professor desalinhado que nunca recebe limite, a coordenadora sobrecarregada que ninguém ajuda, a família invasiva que ninguém confronta, a equipe que percebe tudo enquanto a gestão finge que não vê nada e diz que tudo vai melhorar. E sabe o que isso gera, gente? Uma escola emocionalmente pesada, doente, porque problemas ignorados ocupam espaço emocional. Eles ficam silenciosamente sugando a energia da liderança. E o mais perigoso, quando o líder não decide, a escola inteira começa a viver um estado de tensão. O que será que vai acontecer dessa vez? Como a gente vai fazer dessa vez? Lá vem o pai chato que ninguém sabe mais o que falar. Porque ambientes sem posicionamento geram insegurança emocional. E liderança não é evitar desgaste. Liderança é impedir que o desgaste vire uma cultura. A cultura da escola não é só o que você fala. Você pode falar bonito, você pode colocar um adesivo bonito, que eu falo sobre isso um pouquinho também, fazer uma estrutura linda, mas sem gestão tudo morre em si mesmo, né? Muita escola acredita que a cultura é um slogan na parede, mas não é. A cultura da escola é aquilo que a liderança permite repetir, porque a equipe não aprende pelo discurso, ela aprende pela observação, que nem criança, viu? Desculpe dizer. Se a liderança não tolera atraso, o atraso vira cultura. Minto. Se a liderança tolera atraso, atraso vira cultura. Se tolera desorganização, desorganização vira padrão. Se tolera professor sem postura, a equipe entende que postura não é prioridade. E aqui existe uma reflexão muito importante. Toda vez que a liderança evita agir, não quero gerar confronto, ela ensina à equipe que ela não sabe trabalhar os problemas. E isso destrói, acaba com a sua autoridade. Porque a autoridade não nasce no tom de voz, nasce na coerência, no você se representar, no você se posicionar. Muitas vezes você vai errar e tá tudo bem, mas você dizer, ok, gente, eu errei, mas estou aqui para tentar acertar, mostra o seu valor, o valor da sua liderança. A escola observa o que a liderança fala, combina com o que ela sustenta. Se não combina, a cultura já está ruída, já nem existe, na verdade. E o mais duro é que depois muitos líderes dizem: minha equipe não me respeita mais.
Mas, às vezes, o problema não foi falta de carinho ou excesso de carinho ou de aceitação, mas foi excesso de tolerância de uma situação que já existe. O outro medo que eu mais vejo nas donas de escola é o medo de desagradar. Existe uma armadilha emocional muito comum em líderes escolares: confundir liderança com aprovação. Muitos gestores entram no lugar emocional de querer que todos gostam deles. Isso é perfil de professora que cuida de sala de aula. E a gente está falando de adultos, ok? E a partir daí começam prejuízos. Evitam conversas difíceis, aliviam consequências, relativam comportamentos, deixam pequenos desalinhamentos crescerem. Tudo porque tem medo de parecer ruim, duro, difícil, incompreensível. Mas existe algo importante numa liderança madura. Ela entende que desconforto muitas vezes é necessário para que possa manter a cultura e gerar aí um processo a longo prazo mais saudável. Porque quando a liderança tenta agradar todo mundo, é que nem criança, né? A gente não consegue e acaba se perdendo e perdendo grandes profissionais que poderiam estar conosco. Os colaboradores mais comprometidos, eles pensam, então ninguém faz nada? Tudo é permitido? O esforço que entrega vale igual a quem não entrega? E isso desmotiva os melhores silenciosamente. A liderança não quer desagradar. Muitas vezes começa a perder a autoridade sem perceber. Talvez o problema nunca tenha sido só o professor, né? Essa reflexão é importante pensar. Às vezes o problema é maior. O problema é o tempo que a liderança levou para agir. Porque um desalinhamento pequeno, quando permanece por muito tempo, deixa de ser individual e começa a ser cultural. Um professor desalinhado sem correção transmite a mensagem de que não existe consequência. E não é nem só o professor, a estrutura inteira. Se ela não percebe que ela precisa ter comprometimento com a escola, ela entende que ela pode fazer o que for, que está tudo certo. Porque nunca teve o quê? Um posicionamento da liderança. Porque cultura organizacional não é construída apenas por talentos que você contrata, já está difícil de contratar gente boa. Ela é destruída pelos comportamentos que você aceita, que você mantém, ou até mesmo que intuitivamente você motiva. E quanto mais tempo a liderança demora para se movimentar, mais emocionalmente fica difícil para resolver depois. Porque já existe da turma, da equipe, da galera toda da escola, o quê? Desgaste, fofoca e comentário interno de que não adianta fazer nada porque aqui nada muda, desmotivação, comparação e a sensação de injustiça. E muitas vezes a liderança chega exausta no problema. Não porque ela era impossível, mas porque demorou demais para enfrentar e ele virou um monstro maior do que ele era. Talvez a pergunta que muitos líderes escolares precisam se fazer é o seguinte: por que minha escola está tão cansada? Mas sim, quais decisões eu estou adiando há tempo demais? Porque liderança não é ausência de medo, gente. Medo a gente convive com ele todo dia. Acordou, a gente tem medo. E tá tudo bem. É maturidade para ajustar, agir, fazer acontecer, mesmo com medo, mesmo estando desconfortável. Escolas saudáveis emocionalmente não são escolas sem conflitos, no mundo da fofice. Não. São escolas onde os conflitos acontecem, mas eles não são abandonados. Eles são enfrentados para não virar cultura. A sua equipe está observando tudo. Você pensa que não, mas está. A cultura absorve tudo e o silêncio da liderança também comunica. Então, talvez esteja na hora de parar de carregar emocionalmente problemas que já deveriam ter sido enfrentados. Anota aí os problemas que você entende que precisa enfrentar. Porque a decisão difícil que você evita hoje pode ser exatamente o desgaste que está adoecendo a liderança da sua escola amanhã. Então, todo dia, sim, a gente tem que se posicionar. Muitas vezes é cansativo, ser líder é cansativo, é desgastante. Eu sempre falo para a gente ter o máximo de informações escritas sobre aquilo que a gente acredita ser cultura, cultura da convivência, cultura da liderança, cultura dos liderados, né? Cultura de equipe, porque quando você traz isso por escrito, você legitima
Outro erro que eu vejo muito é a dona de escola que quando vai confrontar o funcionário, ela leva isso para o aspecto pessoal e o funcionário começa a entender que ali ele não está falando de um aspecto profissional, então a gente precisa agir na linha do profissionalismo, não é? Então aqui na nossa escola a gente trata a situação assim, aqui na nossa escola nós aceitamos até aqui, aqui na nossa escola isso não é permitido, né? E ali quando você vai confrontar um funcionário, vai confrontar uma família, você tem alguns documentos que te legitimam a fazer isso, que é o manual do funcionário, o manual do professor, o manual do colaborador, quando se trata de alguém interno, e o manual do aluno, quando se trata, ou até tem o manual da família também, quando se trata de falar com os pais, com os clientes, no sentido de colocá-los aí para uma situação devida, para um confronto que for necessário, para garantir que o ambiente da escola seja saudável. Eu conheço donas de escola que fogem do confronto, que estão desgastadas e a gente entende, mas quanto mais você foge, maior o problema se torna. Espero ter te ajudado com mais um episódio. Coloca aí uma listinha das coisas que fazem sentido para você, que você deve começar a fazer, começando de repente do cliente interno, né, dos seus funcionários e colaboradores, que tem aqueles que devem ser tratados com diferencial, devem ser chamados à atenção, sim, e devem ser colocados no seu devido lugar, porque senão você está estragando a sua equipe. Começa por aí, que eu acho que é uma dica bacana da nossa mentoria. Conversa com outras donas de escola, passa a dica para elas e te espero aí no nosso próximo episódio.